acho que cada português sente também que há um quadro de representação nestas eleições presidenciais. No seu caso, qual é o candidato que apoia? Muitos poderão concluindo só o pensamento antes. Mas como entrou nesse pensamento? Mas entrou um bocado certamente nesse pensamento. Muitos candidatos acham, e acham com razão, muitas pessoas acham e com razão, que provavelmente não têm o candidato ideal naquela eleição. Eu tenho. Muitos dos portugueses, pelo menos segundo as sondagens, 85% pelo menos dos portugueses não acham que o candidato preferencial da Rita seja o seu candidato preferencial. Claro. O meu candidato preferencial nestas eleições é tão óbvio quanto claro. É o único candidato que representa a social-democracia, representa um país que para mim é um país tanto de igualdade como de liberdade. E é um candidato que tem orgulho no seu património. Além de ter orgulho no seu património... exatamente como é que explica então que António José Seguro, nesta última sondagem do NAU, tenha sido suplantado por João Coutinho de Figueiredo. Bem, eu sou plantado por João Coutinho de Figueiredo e outros candidatos, quer dizer, eu acho que as sondagens têm revelado, mais do que tendências, têm revelado uma oscilação muito grande. Há pouco mais de uns meses nós tínhamos a inevitabilidade da eleição do Almirante Gouveia Melo como Presidente da República. Hoje não é assim e algo me diz que com o decorrer dos debates, já ouvimos o debate entre António José Seguro e André Ventura, onde ficou bem claro, mais do que uma vitória, diferentes formas de olhar para a política, diferentes formas de olhar para o país e a seriedade que caracteriza António José Seguro. Eu acho que o mais fundamental... Para si, a vitória de Seguro nesse debate foi inequívoca? Inequívoca, para mim, e para quem conseguiu ouvir o debate com atenção. Já hoje tivemos um debate com os quatro principais candidatos presidenciais numa outra estação televisiva. Nesse debate mais modo de entrevista, pareceu-me também bem vincada a diferente dos candidatos. Tenho pena, aliás, que João Coutinho de Figueiredo não tenha estado presente nesse debate, porque eu acho que, mais do que um bom candidato, é também uma pessoa que é capaz de mobilizar diferentes estratos, nomeadamente dos mais jovens, para uma forma arejada de fazer política. E eu acho que... Mas eu acho amizades de Bruxelas. Não é nada disso, Rita. Quer dizer, a Rita, se acompanhar as intenções, as projeções e intenções de voto... Não, é que até gravam podcast juntos, etc. Não percebo a proximidade. Não sei bem. Quer dizer, eu gravarei com o João Coutinho de Figueiredo como com outras personalidade que respeito. E João Coutinho de Figueiredo é uma das personalidades do Chega, que respeito. Olha, respeito, por exemplo, do Chega, o deputado Tiago Moreira de Sá, que presta também muitas vezes um excelente contributo, pois aí já divergimos, presta um excelente contributo à Europa e à construção europeia. Mas mais importante do que isso, eu acho que o que importa mesmo às pessoas é que nós temos um debate informado. E eu acho que nós vamos ter muitas surpresas até dia 18 de janeiro, e acho mesmo muito que António José Seguro estará na segunda volta e será o Presidente da República que os portugueses precisam neste momento, não só pela sua seriedade, mas pela estabilidade que emprestará ao país. E Rita, toda a gente diz que André Ventura perdeu o debate com António José Seguro. Nem toda a gente diz. Mas toda a gente, menos a Rita não o diga. Não, eu não digo naturalmente. Os apoiantes do Chega e de André Ventura também certamente não, mas já começamos a ver algumas vozes dissidentes. Então são os comentadores que estão a ser injustos com André Ventura. Alguns comentadores, mas surpreendentemente até começamos a ver alguns comentadores noutras estações, também porque penso que o não não tem este modelo. Rita. Não, de todo, mas já começam a ser sensatos, a ver o debate que o país vê. Qualquer dia elogia jornalistas. É um fenómeno interessante. Não, há também jornalistas que têm um trabalho muito sério. Já elogiei, olha, ainda a semana passada elogiei aqui o trabalho da repórter Sábado, que estava muito interessante. O que é que eu queria dizer aqui? Que antes nós tínhamos uma dinâmica que era o país assistia a um debate e depois a bolha mediática falava de outro que não aconteceu. Aqui, neste caso em particular, parece-me que foi um debate... Foi um debate onde, com registros diferentes, obviamente António José Seguro num registro mais calmo, que pode ter chegado a um eleitorado seu e, eventualmente, de Marcos Mendes. Agora, André Ventura teve no seu registro a falar para aquelas pessoas que querem vê-lo assim. Ninguém está à espera que André Ventura adote aquele tom aborrecido de António José Seguro, que vai dizer, pois, eu farei o mesmo que o Presidente Marcelo. Agora deixa-me perguntar isso. Não disse isso em relação agora às viagens. Agora deixa-me perguntar o que é que achou da estreia do Almirante nos debates. Olha, acho que quanto mais falar, mais votos vai perder, sinceramente, mas genuinamente fico feliz porque tinha muita pena que Portugal ficasse com um presidente que há pouco falou do podcast de Bruxelas, eu lembro-me do almoço entre André Ventura e Almirante Gouveia Melo, patrocinado por Mário Ferreira, detentor de um canal de televisão e de outras empresas. Se calhar podiam ter gravado um podcast. Talvez.
pudesse ser público. Antes do fim, queria fazer uma pergunta ainda sobre o caso que veio hoje para os jornais, aliás ontem no DE, nas escutas da Operação Influencer, em que o ex-primeiro-ministro acabou por aparecer, porque falou ou porque houve uma tentativa de contacto e que supostamente algumas dessas chamadas não foram comunicadas ao juiz do Supremo ou foram no tardiamento. O que é que parece estar aqui em causa, Bruno? Parece estar aqui em causa, eu já li hoje o comunicado da Procuradoria-Geral da República, é um caso gravíssimo. E eu abstive-me, provavelmente até hoje, de falar sobre este caso, por várias razões. A primeira, porque de ordem política era o próprio António Costa, o visado, o ex-primeiro-ministro, que utilizava e utilizou sempre a máxima de à justiça o que é da justiça, confiando na justiça. Aliás, lembremos, inclusive, que o célebre... Mas queria perceber porque é gravíssimo, porque põe em causa aquele parágrafo sobre o então primeiro-ministro. Porque tal como uma pessoa, vamos lá ver, segundo a lei portuguesa, eu, a Rita, o Pedro, qualquer cidadão não pode ser escutado sem autorização do Tribunal. Ora, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República não podem ser escutados sem autorização do Supremo Tribunal de Justiça. E o Primeiro-Ministro. Ora, o Primeiro-Ministro foi escutado sem autorização, sem validação do Supremo Tribunal de Justiça. Isto significa que, muito provavelmente, as escutas não estavam a ser utilizadas como meio para identificação de um possível crime, estavam a ser utilizadas para escutar em permanência membros do Governo, à espera que, em alguma dessas chamadas, pudesse ser mencionado algum tópico que pudesse constituir possivelmente um crime, segundo a audição daqueles que a escutavam. Ora, isto transfigura as escutas entre aquilo que elas devem ser, que é uma exceção, sobretudo no combate a crimes como a corrupção difíceis de comprovar, numa normalidade e numa banalidade. Ora, pior do que isto é nós termos a lei a não ser cumprida. É possível que os magistrados, a Procuradoria-Geral da República, achem normal que a lei portuguesa não seja cumprida? É que a partir do momento que a lei não é cumprida, a lei passam a ser as próprias instituições. E eu não acredito numa justiça que funcione de uma forma judicial, mas judicial individualizada, em que cada um dos magistrados acha que está a fazer justiça per si. E para mim ainda é mais grave o silêncio a que temos assistido. Já ouvimos falar da reforma da justiça, do Manifesto dos 50. A mim indigna-me muito. Hoje ouvi, felizmente, Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros, falar sobre esta questão. Mas muito poucos políticos têm tido a coragem de dizer aquilo que me parece óbvio. O caso não é sobre o Partido Socialista, não é sobre António Costa, é sobre um Primeiro-Ministro da República que não pode ser escutado e que não pode ser visivelmente afetada a sua função de Primeiro-Ministro simplesmente por capricho de alguns magistrados. E deixe-me concluir muito sucintamente. Porque se este for o precedente aberto para o futuro, aquilo que nós já tivemos há 2 anos pode ter configurado um golpe de Estado, e aquilo que nós presumimos para o futuro, e eu meço bem as minhas palavras, é que a qualquer momento um parágrafo ditado por um magistrado ou por um Procurador-Geral da República possa fazer cair a vontade maioritária dos portugueses. E isto é demasiado sério para nós levarmos com leviandade aquilo que se tem passado sistematicamente com as ações do Ministério Público relativamente a detentores de cargos políticos. Cargos políticos esses que não caem do céu são eleitos pelo povo português. Estava aqui a sussurrar que as acusações são gravíssimas. São graves. São a forma como coloca a justiça sob suspeita, quase como se existisse aqui uma vontade político-partidária a condicionar a justiça, é assustadora. E nós esperemos genuinamente que o princípio da separação de poderes esteja mesmo garantido. Esperemos mesmo. Sabemos que, infelizmente, não. Já tivemos vários casos em que não sucede. Mas, sinceramente, quando recentemente estivemos a falar sobre o caso de Luís Montenegro, não via tanta... Não é verdade. Não é verdade. Não estou só a ver da parte do Bruno Gonçalves, todos os vários dirigentes do Partido Socialista que hoje estão muito chocados. Aliás, eu consigo dizer aqui que eu não acho normal, por exemplo, hoje, o Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro, possa ser escutado sem autorização ou validação do Supremo Tribunal de Justiça. Se tiver que ser escutado por alguma suspeita que tenha, olha, eu só espero que seja escutado como todos os portugueses, mas com a autorização de um tribunal. E que depois daí resulta alguma coisa, porque o que nós estamos
decisão de um tribunal, Rita. É uma diferença muito grande. Porque senão a Rita pode ser escutada também sem qualquer razão. Sócrates está em Abu Dhabi enquanto o seu julgamento está suspenso, porque anda de expediente dilatório em expediente dilatório a atrasar o seu julgamento, está a vivê-las num hotel em Abu Dhabi. Não deverá defender. Por outro lado, também me parece que António Costa não está muito preocupado com se andou a ser escutado ou não, porque neste momento ganha 38 mil euros por mês num grande cargo que conseguiu. Ao contrário da Rita, há pessoas que não se veem... O parágrafo até foi ditado por algum amigo dele. Pois, isso quer dizer que para a Rita o dinheiro paga qualquer sentimento de injustiça. Há pessoas que se preocupam tanto com a República que o dinheiro não paga qualquer... Injustiçado, não que o dinheiro não paga qualquer